Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para fazermos mais uma aula, para estar transmitindo para vocês mais um ensinamento da parte do Senhor Jesus. Já estamos na 16ª aula, caminhando para a reta final da nossa escola, né? E eu tenho certeza que você vai ser impactado com o poder de Deus através de cada aula que nós formos fazendo. A nossa aula de hoje vai falar sobre honestidade, moralidade e consciência. Vamos falar dessas três palavrinhas, né? Honestidade, moralidade e consciência. Tudo para que nós possamos definir a nossa mente, o nosso coração, como ele está em Cristo. De tudo nós temos que guardar, a Bíblia diz, guardemos o nosso coração. Então vamos lá? Muitas pessoas veem a consciência como estraga prazeres, uma voz irritante que as avisa para não fazerem algo, um sentimento inexplicável que tem que ser reprimido, enganado ou ignorado. Para alguns, a consciência fala nas horas mais inadequadas, desfaz os planos mais elaborados. Muitas vezes não nos deixa dormir em paz. Ela insiste em avisar em nossa memória os feitos praticados ou palavras ditas. Todo tempo está nos lembrando de algo. A maior parte das pessoas gostaria de se livrar dessa voz persistente, mas para o crente a consciência é um recurso valioso, justamente com a palavra de Deus, para determinar os desígnios divinos em qualquer situação. Todos nós já experimentamos a luta para atender ou não a consciência, e nessa situação fazemos perguntas assim: como saber se a minha consciência que está falando comigo? A consciência é bíblica? Pode ser Satanás usando? É a consciência do crente a mesma do não crente? E se a Bíblia é a minha consciência estiverem em conflito? Posso treinar minha consciência para reagir de modo diferente? Se minha consciência se endureceu devido ao pecado cometido, como posso torná-la sensível de novo? Essas perguntas costumam a gente se fazer, né? Como é que eu vou saber que é a minha consciência? Como é que eu vou saber se isso vem de Deus? Como é que eu vou fazer? Ou a consciência do crente ou não crente é a mesma? Vamos lá, vamos responder essas perguntas então. Olha só, não existe nenhum método perfeitamente seguido para interpretar os impulsos da consciência. Para cada indivíduo, a função da consciência depende da sua experiência e a sua maturidade cristã. Depende também da quantidade de mensagens bíblicas que estejam gravadas em sua mente e fazem parte da sua vida, e as suas reações para com a Bíblia e a consciência no passado. Deus utiliza 4 meios básicos para nos orientar. Olha aí, olha a orientação. Quais são esses 4 meios básicos para nos orientar? Primeiramente, a Bíblia, o Espírito Santo e conselho dos irmãos e a nossa própria consciência. Vamos falar de cada uma delas para nos orientar. A Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e é a fonte principal de orientação de todos os crentes. Ensina-nos a conduzir através de mandamentos principais exemplos. Vamos citar alguns exemplos aqui. Você pode estar lendo lá 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a Escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem
de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Aí está o que a Bíblia nos diz, né? Quanto ao Espírito Santo, o Espírito de Deus utiliza a palavra de Deus para falar às pessoas. Vamos estar lendo lá em 1 Coríntios 2, 10, 11. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Porque qual homem entende as coisas do homem senão o Espírito de Deus? Jesus prometeu que mandaria o Espírito Santo para nos ensinar a verdade, dar-nos discernimento e nos encorajar a uma vida de justiça. Essa passagem está em João 14,16, você pode estar meditando. Quanto aos conselhos dos irmãos, Deus utiliza os irmãos mais experientes, irmãos muitas vezes mais jovens na fé, mas que já viveram as mesmas dificuldades que estamos enfrentando para ajudar a descobrir a sua vontade. Ninguém pode nos dizer o que fazer, temos que assumir as responsabilidades de todas as nossas ações, mas um amigo crente amadurecido pode ver nossa situação mais objetivamente. Lá em Provérbios 11, 14, quando não há sábia direção, o povo cai, mas a multidão de conselheiros há segurança. Então, por isso você pode estar pedindo conselho a um irmão da fé, a um irmão que tem mais experiência que você, a uma pessoa, pode ser mais jovem, mas que tenha já discernimento de Deus. A nossa consciência, quanto à nossa consciência, Deus utiliza a nossa consciência para nos orientar. Atos 24, 16. Por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa diante de Deus e dos homens. A consciência é a parte de cada pessoa que voluntária ou involuntariamente reage a uma lei moral universal. A consciência presta testemunho. Romanos 2, 14, 15 e 9, 1. Quando você recorda das suas ações, o que diz sua consciência? Ela está tentando dar testemunho à altura dos padrões de Deus. Então, você pode estar lá olhando, meditando Romanos 2, 14, 15 e Romanos 9, 1. A consciência acusa ou defende? É natural rebelar-se contra a acusação da consciência. Nossa consciência pode desculpar ou defender o que fizemos, mas a consciência nos dará paz de espírito quando nosso ato está correto. Embora um ato possa parecer inteiramente permissível, legal e moral, Deus pode forçar nossa consciência a instruir-nos de modo a não cometê-lo. Quando a consciência funciona o tempo todo, mas a sua força e habilidade para nos influenciar variam. Às vezes fala brandamente e às vezes enfurece. Antes que uma determinada ação seja colocada em prática, a consciência tenta comunicar-se se seria certo ou errado. Então, a nossa consciência ela já nos mostra assim, será que isso aqui é certo, será que é errado? É que às vezes nós não queremos ouvir o que está dentro de nós mesmos, né? Tipos de consciência. Uma consciência boa, que está em Atos 23:1 ou 1 Timóteo 1:19. Uma má consciência, que é uma consciência impura, que incita a praticar coisas más, né? Está em Hebreus 10:22 e Hebreus 9:14. E uma consciência esclarecida torna-se insensível
insensível consciência, torna-se uma consciência, me atrapalhei aqui. Uma consciência endurecida é a consciência que torna-se insensível. Lá em 1 Timóteo 4, 1, 2 e Efésios 4, 18, 19. A consciência fraca. Consciência fraca tem dois motivos: imatura ou ser hipersensível. O perigo aqui é o crente ser levado ao pecado ou imitar ou interpretar mal as ações do outro crente que está aconselhando. Você pode estar vendo lá em 1 Coríntios 8, 9 e 12, para você dar uma lida para tirar mais conclusões, né? E agora vamos falar da consciência contaminada, que está tratando lá em Tiago 1:15 e 1 Coríntios 8:7. Então, a consciência contaminada, se ignorar a palavra, é a consciência. E a consciência, esta pode se tornar contaminada ou corrompida. A consciência perde a capacidade de discernir o certo do errado. Então, se nós temos uma consciência contaminada, ela impede de saber o que é certo ou o que é errado. Vamos falar sobre honestidade, um mandamento bíblico. Eu vou contar uma historinha aqui e depois eu vou relatar o entendimento. Um vendedor bateu à porta de uma casa pobre em ruínas. A dona da casa disse ao filho pequeno para dizer ao vendedor que não podia atendê-lo porque estava na banheira. O menino foi até a porta e disse ao vendedor: "Nós não temos banheira, mas mamãe mandou me dizer que está dentro dela." Que pecado, né? A criança é tão inocente que ela entendeu que ela não tinha banheira, como é que ela ia dizer isso, né? Mas a mãe disse para ela dizer aquilo ali. Essa história é engraçada e chega a ser até uma piada, né? Mas também um comentário referente à consideração da honestidade. A desonestidade já tornou um modo de vida na nossa sociedade. Por exemplo, embalagens 2 vezes maior que o produto, brinquedos que não duram, propaganda exagerada na qualidade e ignora os defeitos, consertos de carro desonestos, infidelidade no casamento, cola na sala de aula, etc. Quem já não passou por isso, né? Nós mesmos, a gente levou o carro para arrumar e em certa ocasião e o carro veio desconcertado, pior do que foi. Então são pessoas que dizem entre aspas, que consertam e não consertam. E a nossa sociedade hoje ela está assim de desonestidade. Mas o que é a verdadeira honestidade? É simplesmente não enganar, não roubar, não mentir, estabelecer padrões para uma vida honesta? Será que podemos ser totalmente honestos? A honestidade, como descrita na Bíblia, abrange muito mais do que simplesmente não mentir, roubar ou enganar. A honestidade envolve um modo de vida reto de padrões de pensamentos apropriados que resultam num estilo de vida. Lá em Hebreus 13:18, um estilo de vida honesto se desenvolve a partir do esforço diligente e oração. Orai por nós, disse o escritor de Hebreus, porque estamos persuadidos de que temos boa consciência, sendo desejosos de em tudo portar-nos corretamente. Então, essa é a honestidade do crente. Orar para Deus para que nós sejamos honestos em tudo, né? Agora vamos falar das facetas da honestidade e a desonestidade.
o que é verdade, o que é mentira, o que é calúnia, o que é fraude, o que é logro, silêncio e imaturidade. Vamos falar um pouquinho de cada coisa, tá? Então, as facetas da honestidade e da desonestidade. Verdades. Um pouco antes de entregar Jesus para ser crucificado, Pilatos respondeu-lhe: "Que é a verdade?" E lá está escrito em João 18:38. Essa é uma pergunta antiguíssima. A verdade, obviamente, compreende uma parte integral da honestidade. Ser honesto é ser verdadeiro. Jesus, em João 14,6, declarou ser a encarnação da verdade de Deus. Ele próprio é declarado o verbo, a palavra de Deus. Nós podemos ver em João 1,14. Jesus orou: "Santifica-nos na verdade, na tua verdade, e a tua palavra é a verdade." Nesse sentido, Deus é a fonte de toda a verdade. Ele revelou sua verdade através de Cristo nas Escrituras. Se Cristo e as Escrituras são verdadeiros, podemos com toda segurança nos basear na Escritura para dar uma definição da honestidade pessoal e da veracidade. Vamos falar da mentira. Nas Escrituras, Deus condena qualquer tipo de mentira. Como diz em Provérbios 6, 16, 19. Língua mentirosa, a testemunha falsa. São relacionadas como coisas abomináveis para Deus. Mas mentir é tão fácil, especialmente quando fala a verdade, quando fala a verdade, contraria o que queremos. Caímos no hábito de mentir para Deus, para a família, amigos, no trabalho e até para nós mesmos. Às vezes a gente cai numa mentirinha, né? Às vezes até aquele vizinho bate lá na nossa porta, a gente não atende, ou o telefone mesmo, diz que eu não estou. Isso é do dia a dia da gente e nós não percebemos que isso é mentira. Então vamos nos corrigir nessa parte aí para que nós não venhamos cair nessas ciladas do inimigo. A Bíblia diz em Colossenses 3:9: "Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com seus feitos." E em Efésios 4:25: "E pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, pois somos membros uns dos outros." As mentiras destroem a confiança que, uma vez perdida, o relacionamento se torna difícil. Devemos vigiar nossos lábios e mentes. A calúnia pode acontecer até mesmo sem intenção. Olha Efésios 4:29. "Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, a fim de que ministre graças ao que ouvem." Ministre graça, não graças. Graça ao que ouve. Vamos falar sobre a calúnia. A calúnia é uma forma maliciosa da mentira. Caluniar é declarar falsas acusações que arruinam a reputação dos outros. Deus diz em Salmo 101:5: "Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei." Olha que palavra forte, né? Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu destruirei. Deus odeia a calúnia e não aprova o crente que a pratica. Vamos falar da fraude. Defraudar é fazer com que seja aceito como verdadeiro o que é falso, inválido. Significa trair, enganar, desencaminhar.
Praticamos fraude quando levamos alguém a acreditar em uma mentira. Está escrito em Salmo 101:7. O que usa da fraude não habitará em minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Isso está escrito tudo na palavra do Senhor. Então basta nós meditarmos nas escrituras quando nós temos alguma dúvida. Ananias e Safira, lá ele conta a história lá em Atos 5:11. Ananias e Safira guardaram uma parte do dinheiro da venda de uma propriedade deles, mas isso não foi o problema. Mentir foi o erro. Mentiram para as autoridades da igreja que haviam doado toda a quantia recebida. Deus rejeitou essa tentativa de fraude e ambos morreram. Todos nós já conhecemos essa história, né? De Ananias e Safira. Logro. O que é logro? Logro é uma forma clara da desonestidade. Colar em provas, enganar os patrões e sonegar imposto de renda. Olha aí, agora nessa época do imposto de renda, né? É a hora de fazer as declarações. Então vamos cuidar até isso aí. Isso é lograr, enganar. Silêncio. Muitas vezes o silêncio é tão desonesto quanto a mentira. Deus não permite emendas. Quando nos calamos e outra pessoa é enganada por causa do nosso silêncio, estamos agindo desonestamente. Olha, em Tiago 4:17, você pode estar olhando essa palavra aí. Então, se às vezes você está escutando falar do teu irmão, do teu colega, e você sabe que é mentira e fica quieto, você está agindo desonestamente. Vamos falar sobre a integridade. Outro aspecto da honestidade é a integridade. A integridade é a sanidade ou perfeição moral e é a característica de uma pessoa cuja vida é reflexo da vida de Jesus Cristo. A integridade demonstra o íntimo da pessoa, o motivo que está por detrás do ato. Provérbios 27. O justo anda na sua integridade. Bem-aventurados serão os filhos depois dele. A integridade contém tudo o que somos e fazemos, o discurso, os motivos e as ações. O crente amadurecido caminha na integridade interior e exteriormente. A honestidade envolve nossos motivos mais profundos e abrange todas as áreas da nossa vida pública e privada. Inclui a verdade em todos os sentidos e a integridade no íntimo da pessoa. A honestidade requer que se ponha de lado a mentira, a fraude, a calúnia, o logro e, às vezes, o silêncio. Com a ajuda do Espírito Santo, precisamos nos autoavaliar constantemente e honestamente e reconhecer que possuímos tantas limitações como dons e assim não caiamos no legalismo nem façamos incapazes de agir por medo sermos desonestos. Então, às vezes você, não é nada comigo. Não, se você vê que não está certo, seja honesto, fale. Não seja desonesto, cuide para não fraudar, cuide para não caluniar. Então nós temos a palavra de Deus que nos ajuda e que pode nos auxiliar. E você que já está aqui, você já é servo, Senhor. Tem muitas pessoas que estão assistindo essa aula que já são servos do Senhor, que já servem na igreja. Então você tem que cuidar para que cada vez mais você se aprofunde na palavra de Deus e deixe as coisinhas lá no início que você fazia
que isso não faz mais parte da tua vida. Agora você já deu um passo, você já está num patamar diferente na vida cristã. Então, essas coisas primeiras lá que nós fazíamos, quando nós não conhecíamos a palavra, ou no início, quando nós estávamos caminhando, engateando, ainda dá para relevar. Mas aqui você já sabe aonde escutar a palavra de Deus, você já sabe como analisar o que é certo e o que é errado, para que você não venha a cair nessas pequenas coisinhas. Porque a Bíblia diz: uma raposinha estraga toda a vinha. Às vezes é uma mentirinha, mas Deus não quer saber se é mentirinha ou é mentirona. Tudo é pecado. Vamos falar sobre a moralidade. Vivemos a era da liberdade de expressão e no estilo de vida livre. A pornografia é facilmente encontrada na internet, em revistas, programas de televisão, ostento a homossexualidade e a infidelidade. As chances de mudar tudo isso parecem mínimas, mas temos que controlar o efeito dessa pressão cultural na vida da igreja. Cada um de nós precisa ser honesto em nossa reação ao que a Bíblia nos ensina, porque conhecer as Escrituras tem pouco valor se não aplicarmos seus princípios em nosso cotidiano. A moral sexual claramente é ensinada na Bíblia. Não nos devemos deixar enganar pensando que os ensinamentos bíblicos não se aplicam hoje, ou que a Bíblia é puritana e simplesmente não se enquadra na cultura livre de hoje. No Novo Testamento são usadas duas palavras básicas para descrever a imoralidade sexual: fornicação e adultério. Adultério se refere a relações sexuais ilícitas entre uma pessoa casada e outra pessoa que não seja seu cônjuge. Fornicação é a relação sexual tanto pré-conjugal como extraconjugais. Uma das orientações mais antigas encontra-se nos 10 mandamentos, que diz assim: não adulterarás. Êxodo 20:14. A gente vê muita gente crente adulterando, né? Muita mesmo. Então, vamos cuidar nosso coração, vamos cuidar nossa mente para que nós não sejamos assim. Outra passagem está em Gálatas 5:19 e 21, que fala das obras da carne. Estas e outras passagens deixam claro que a Bíblia proíbe sexo extraconjugal. Ensina claramente que esses relacionamentos são pecados. A Bíblia nos ordena fugir da prostituição. Olha quantas passagens nós temos aqui para não nos confundir. 1 Coríntios 6:18 e 1 Tessalonicenses 4:3. O matrimônio é comparado ao relacionamento de Cristo com seu corpo, a igreja. A Bíblia endossa inteiramente o sexo dentro do casamento e condena-o terminantemente fora dele. O pecado sexual nunca acontece por acaso. As pessoas não caem de repente num ato sexual ilícito apenas por terem uma oportunidade diante de si. O pecado sexual declarado é conhecido na mente. Vigie seus pensamentos. A batalha pela pureza sexual sempre começa na mente. Deus não fornece meios para desenvolvermos mente e pensamentos puros, visto que temos a mente de Cristo, como diz em 1 Coríntios 2,16. A fim de controlar os pensamentos, temos que encher a mente com coisas corretas. Lá em Filipenses 4:8. Temos que encher a nossa mente com coisas corretas. Vigie, ore. De repente tem um pensamento que não é próprio de um homem ou de uma mulher casada.
Ore para que Deus venha iluminar a sua mente. E o que os olhos veem e leem, produzem e controlam nossos pensamentos. A Bíblia ensina que os olhos são a lâmpada do corpo, lá em Mateus 6, 22, 23, e que os olhos forem mal, todo o corpo será mal. Todo o seu corpo será tenebroso, diz, né? Então, cuide com os seus olhos, para onde eles olham, para o que eles enxergam. Essa verdade descreve mais que um ato físico, refere-se aos olhos, ao que os olhos enxergam, o que os olhos deixam entrar em nossa mente. Agarre-se nos padrões bíblicos de pureza e moralidade e você experimentará uma saudável influência de contenção dos desejos impuros. Uma vida pura interrompe a pressão da sociedade. Auxílios para se manter moralmente puro. Vou citar alguns capítulos, alguns versículos para você manter a tua mente pura. Lugares da Bíblia que você pode estar procurando, de repente, assim, quando vem um pensamento que não é de Deus, que você já vai conhecer se é de Deus ou não é de Deus, aí você pode estar procurando na Bíblia. Por exemplo, buscando a santidade. 1 Pedro 1, 15 e 16 diz: como é santo aquele que vos chamou, sede vos também santos em todo o procedimento, porquanto está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Deus quer que você viva uma vida santa, não de qualquer maneira. Caminhar pessoal com Deus. Precisamos de uma comunhão pessoal com Deus, com Jesus Cristo. Decisão e autocontrole. Guarda com toda diligência o teu coração, porque dele provém os frutos da vida. Provérbios 4, 23. O crente que passa pela vida agindo automaticamente nunca desenvolverá o caráter nem alcançará a profundidade com Cristo. Obediência significa autocontrole. Evite situações comprometedoras. Tem muito crente que trata a tentação levianamente para ver quão longe pode ir, sem cair. Cuidado, você se conhece, suas fraquezas e tentações particulares. Então, evite lugares, pessoas e circunstâncias que coloquem você em risco para pecar. Olha lá em Provérbios 4, 14 e 15. Então, cuide-se o lugar que você vá. Você pode pensar assim, mas eu só vou ali é um barzinho, não, meu irmão, você é um crente, você tem princípios bíblicos, não é qualquer lugar que você pode frequentar, não é com qualquer pessoa que você pode sentar. Cuide a tua mente, cuide o teu coração. Mudança de vida. Os hábitos desaparecem vagarosamente. Quando se examina honestamente, você poderá notar a necessidade de uma reformulação total dos seus pensamentos, a vida na área da moralidade sexual. Esteja desejoso de atravessar o processo da mudança, construa novos hábitos, arrume novas amizades, porque aquele que não é teu amigo, mesmo quando vê que você mudou, ele vai se afastar, que ele não vai aceitar que você tem uma cabeça diferente, que você pensa diferente, que os seus hábitos são diferentes. Então, esse não é o teu verdadeiro amigo. Esse estava perto de ti por algo que ele queria obter. Bem-estar físico e mental. Um contra-ataque fundamental à tentação é manter-se sadio fisicamente, através de alimentação, descanso, exercícios adequados. Mantenha sua mente ativa, leia a Bíblia, leia livros que te instruam na palavra de Deus, mas o livro principal você já sabe qual que é a palavra de Deus.
Faltas e perdão. Cometer faltas é a marca do ser humano. O perdão é a marca de Deus. Olha o que diz em Tiago 3:2. Pois muito tropeçamos em muitas coisas. O próprio Paulo descreve sua luta em Romanos 7:19. Ao lidar com as áreas morais da sua vida, você verá algumas falhas, mas Deus é maior que as suas falhas. Deus simplesmente quer que você confesse seu pecado e não tenhais cuidado da carne em sua consciência. Romanos 13:14. Então, eu quero deixar para você aqui, finalizando essa aula, que em Cristo a vitória moral é sua. Você que tem que cuidar da sua mente, você que tem que ter uma consciência boa, você que tem que ser honesto, você que tem que ser presente com a palavra de Deus na tua vida, conselhos de pessoas que conhecem a palavra, que queiram conversar com você. Então preste atenção no que você faz no seu dia a dia, cuide para que você não venha mentir, que você não venha enganar, que você não venha afraudar, tá bem? Que Deus abençoe o teu dia. Eu espero vocês na nossa aula na segunda-feira para tirar suas dúvidas. Mas se você já quiser ir postando seus comentários lá no nosso WhatsApp, fique à vontade. Assista a aula, comente e tire suas dúvidas, tá bom? Deixo um beijo no coração de vocês e até a próxima aula, em nome de Jesus.